Começamos. Bem, irmãos, vou pedir a alguém que ore pela nossa aula, pela nossa vida, cada um de nós aqui, para a gente poder dar início a esse tema tão importante. Aleluia, está me ouvindo bem? Perfeitamente. Aleluia, Senhor. Louvado e engrandecido seja esse santo nome. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Senhor. Pai, encontramos, Senhor, agora diante de Ti, Senhor, para saber, Senhor, que Tu, Senhor, é aquele que dá discernimento aos Teus servos, que dá sabedoria, Senhor, ao seu pastor Lúcio. Vai com ele ao seu encontro, Deus, e nos ajuda, Senhor. Dar-nos sabedoria da Tua palavra, que esse ensino seja, Senhor, uma bênção nas nossas vidas e cada vez mais, Senhor, temos que aprender a Tua palavra, meu Pai. Abençoa o Senhor diretamente ao pastor Lúcio, a pastora, Senhor, Tatiana, Senhor, os pastores que estão aqui, os ministros da Tua casa, que eles são, Senhor, uma bênção na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe e dê sabedoria a cada um, Senhor, a cada servo seu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Vamos lá. Irmãos, hoje nós vamos começar o estudo de número 3. Se você está com sua apostila aí, é a página de número 12, estudo de número 3. Os atributos de Deus, né? Eu costumo falar, quando eu abordo esse tema, que muitos de nós tentamos ou almejamos ou intencionamos nos relacionarmos com Deus e simplesmente a gente não sabe nada a respeito do próprio Deus. Em que sentido? Não, pastor, eu conheço Deus, eu sei que Jesus me salvou, eu sei que Ele é o Senhor da minha vida, eu sei que eu recebi como Senhor e Salvador, isso é o suficiente. Claro que é o suficiente. Você está salvo pela sua fé em Jesus. Mas, assim como num relacionamento, né, de qualquer natureza, familiar, né, por exemplo, sentimental, um relacionamento de trabalho, é importante para que você ajuste as suas expectativas das suas relações, que você conheça com quem você está se relacionando. Partindo desse princípio, nós nos relacionamos com um Deus que nos conhece, que chama cada um de nós pelo seu próprio nome, que sonda o nosso espírito e sonda o nosso coração, que conhece e está no controle dele cada um dos nossos dias. Então, nessa relação, uma das partes já nos conhece profundamente. Falta, talvez, um passo nosso em direção com quem nós relacionamos, com Deus, e conheçamos Ele profundamente. Deus, Ele possui características e atributos muito claros, que Ele se autodeclara, e quando nós entendemos um pouco da dimensão de Deus através de seus atributos, talvez se torne muito mais profundo, muito mais, do ponto de vista motivado, vamos dizer assim, instigante, do ponto de vista de ser motivador, do ponto de vista de confiança em relação a Deus, e com certeza muito, 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 muito menos amedrontador. Uma das coisas que mais impacta, me impacta em relação ao nosso relacionamento com Deus, e me choca muitas das vezes, é que, deixa eu só mandar um link aqui para o irmão, é que muitos de nós temos um relacionamento com Deus com bases totalmente equivocadas daquilo que Deus espera que nós nos relacionemos com Ele. Sabemos que Deus é fogo consumidor, sabemos que Deus é um Deus que executa juízo, sabemos de todas essas coisas. Mas, entendendo as características de Deus, nós compreendemos que Deus espera se relacionar com cada um de nós na base de outros atributos, como o amor, através da sua graça, através da sua benevolência. Então, pastor, você está dizendo que eu posso pecar à vontade, que Deus ele vai me perdoar. Irmão, mais uma vez, eu vou sempre ressaltar isso. Se o seu pensamento ainda está assim, tipo, se você quer um espaço para pecar, tipo,
Só não estou pecando porque eu tenho medo que Deus me fulmine. Se você pensa assim, e se você é da nossa igreja, você precisa marcar um gabinete urgente com nós pastores. Porque a gente precisa orar por você, no bom sentido. Fazendo uma brincadeira aqui, mas a gente precisa conversar sobre isso. Porque se você tem medo, se você se relaciona com Deus, porque você tem medo daquilo que ele pode fazer com você, com certeza ele pode fazer muitas coisas, todas as coisas. Pode tirar o nosso fôlego agora, e a gente morrer agora. Pode, claro que pode. Mas ele pode mudar a nossa história. A base do relacionamento cristão com Deus é com certeza tomado por temor, mas principalmente é constituído em amor. Nós não estamos com Deus por medo do que Deus possa fazer conosco. Nós caminhamos com Deus, devemos caminhar com Deus por conta do que nós descobrimos a respeito de Deus e a respeito do que Deus fez por nós de maneira tão profunda que a sua graça e o seu amor se tornam irresistíveis. Nós não nos relacionamos com Deus porque o relacionamento com Deus me impede de estar fora, no sentido de eu só não estou no mundo porque eu tenho medo do que Deus pode fazer comigo se eu for para o mundo. Entende? Se você tem esse tipo de relacionamento com Deus, a gente precisa aprofundar essa conversa. Por quê? Enquanto nós não despertarmos para o fato de que, a despeito de toda a natureza do pecado, das obras da carne, dos desejos carnais, mas se nós não despertarmos para o fato de que nós não estamos no mundo, não por medo do que Deus vai fazer conosco, do que pode acontecer conosco. Nós temos que ter um relacionamento pessoal com Deus desenvolvido de tal forma que nós tenhamos tamanho prazer na presença de Deus e aí nós não estaremos lá porque não é porque lá é proibido de estar, mas é porque aqui é muito melhor do que estar lá. Entende? Por mais que as obras da carne, o mundo, o pecado tenha prazer nesse processo, mas o prazer que eu sinto em me relacionar, em viver a graça de Deus, ele é tão maravilhoso, ele está tão enraizado, que aí, por uma escolha, por livre-arbítrio, que é um dos atributos comunicáveis que Deus nos deu, o direito de ter inteligência, vontade, e nós vamos estudar sobre isso, mas escolhemos estar aqui. Quando nós amamos a Deus, quando nós temos esse aprofundamento a respeito do nosso relacionamento, tudo ao nosso redor fica mais estável e mais fácil de ser vivida a vida cristã. A vida cristã, ela não pode ser vivida por nenhum de nós. Esse é o primeiro ponto. Nem eu, nem você, não importa se eu sou pastor, não importa se você é pastora, é missionária, não importa. Não importa o seu cargo. O fato é, somos pecadores. Descobrimos isso a nosso respeito. Entendemos que somente através do Senhor Jesus Cristo, por meio da graça, somos salvos. E aí, chegamos à conclusão que existe só uma única forma de nós vivermos a nossa vida cristã, que é através do Espírito Santo de Deus. É nós concedermos a Ele o controle das nossas vidas de maneira consciente. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Oferecendo nosso culto racional a Deus. Nós nos afastamos da obra da carne. Então, não é que eu não estou no mundo, não é porque se eu for para lá eu vou morrer. Eu sei que eu vou, né? Espiritualmente, talvez de forma objetiva, né? Não, mas não é isso. Porque se for isso que nos impede de estar lá, nós vamos ter uma vida cristã oscilante. E vai e vem, porque está baseado em sentimentos. Mas se nós cremos que nós encontramos verdadeiramente o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, o Senhor da nossa vida, Yahvé, a gente vai estudar os nomes de Deus, Yahvé, o Senhor, o Deus que nos possui de uma forma tão linda, nos comprou por um alto tão preço,
Nós não temos mais prazer em estar lá. Entende? Se você se relaciona com alguém, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou puxar e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os atributos, porque eu entendo que os atributos de Deus é conhecer o nosso amado, amém? Vou puxar. Tem pessoas aqui que namoram, que são casados, né? Eu vou puxar. A gente se relaciona com o nosso marido, com o nosso namorado, com o nosso noivo sem conhecer a ele? Não. Não. Ninguém casa aqui. Se eu falar assim, olha, irmã fulano ou irmão fulano, você vai casar com uma pessoa que você não conhece. Tem alguém que fica solteiro, só para me usar de exemplo? As irmãs que estão esperando no Senhor. Lorena, que está esperando no Senhor. Lorena está esperando no Senhor. Aí Deus fala assim, Lorena, você vai casar com alguém que você não conhece. Tem alguém para casar com você, mas você não pode conhecer essa pessoa. Você não vai saber se ele é grosso, se ele é bom, se ele toma banho, se ele não toma banho, se ele é gentil. Você não vai. Como é que você desenvolve é, 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 esse relacionamento com uma pessoa que você não conhece? Agora, se eu falar assim, Lorena, você conhece, aí Lorena vai lá conhecer essa pessoa, por exemplo. E aí é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa um homem que te trata bem, cuida de você, atencioso, uma pessoa que soma, que te bota para frente, que se relaciona com você de maneira saudável, que te respeita, por exemplo. Você vai ter uma decisão, e aí eu estou dando um exemplo aqui, Lorena, só como exemplo, tá? Então já vou ter esse exemplo que eu vou dar Você vai preferir se relacionar com essa pessoa, né, que você tem um relacionamento com ela, e aí você deixa de optar por se relacionar com outras pessoas, não é porque você tem medo do que vai acontecer com outras pessoas, é porque você tem prazer em estar com essa pessoa. Não é esse o princípio do casamento, para nós que casamos? Por que eu tô com a minha esposa? Sim. A minha esposa. Não é porque eu tenho medo de estar sozinho, eu tenho medo de acabar os meus dias sem ninguém, não é isso. Eu estou com a minha esposa porque eu escolhi estar com ela em detrimento a estar com qualquer outra pessoa. Eu entendi que ela me completa de tal forma que eu não tenho mais nenhum desejo de estar em outro lugar que não seja com ela. E nós, transportando isso para a nossa vida com Deus, às vezes a gente, por não conhecer Deus, por não saber os seus atributos, por não entender como a gente se relaciona com Ele, quão grandioso Ele é, nós, às vezes, não entendemos a natureza e a profundidade daquilo que Deus nos propôs, porque não entendemos a natureza e a profundidade de quem nos propôs, nós nos afastamos e nos distanciamos de um relacionamento mais profundo. E aí você fica brigando com essa carne, fica brigando com essa natureza, sabe? É muito difícil. A verdade é que ter uma vida cristã assim é muito difícil. É devastador, para não dizer outra palavra. Mas nós entendemos aqui, através dos atributos de Deus, nós vamos começar a trabalhar sobre eles. Aí a Ana Apostila até fala, né, que o Dr. Heidegger fala sobre as perfeições de Deus, né? Que as qualidades, os atributos de Deus, eles são expressos da forma mais pura do ponto de vista da perfeição, né? E aí eu chamo a atenção no item 3.1, né? Quando a gente fala essa questão de definir, né? Nós não temos nenhuma pretensão, né, do ponto de vista teológico. Tem gente que fala isso, teologia amada. Ninguém quer aqui definir ou ter a pretensão de definir Deus. Você não consegue definir a grandiosidade, a profundidade de Deus. O que nós tentamos fazer é, de uma maneira natural, humana, imperfeita, limitada, encontrar palavras que podem. Como quase que fosse um conceito transferível, né? Uma maneira transferível
de nós falarmos a respeito do Deus a que nós servimos e a respeito dos seus atributos. E nós tiramos isso de onde? Daquilo que o próprio Deus nos revelou ao longo da sua palavra, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na manifestação da Trindade. Tem um conceito que eu gosto muito, que é um conceito de maneira. Eu esqueci os dois termos, mas é mais próximo do denotativo e do conotativo. Eu vou lembrar, tem um outra vertente da palavra, eu vou lembrar, que é mais ou menos assim. Se eu pedir para qualquer um de vocês aqui que já tenha tomado, por exemplo, um banho de cachoeira, você consegue descrever para mim, próximo daquilo que é a sua sensação, o que é um banho de cachoeira, não é isso? Você vai falar assim, olha, é gelado, é bom, é energizante, é relaxante. Tem gente que vai falar que é amedrontador. Cada um vai ter uma percepção sobre aquela questão, sobre essa percepção sobre um banho de cachoeira, né? Mas somente aquele que tomar o banho, você só vai saber exatamente o que é quando você toma um banho de cachoeira, quando você vai lá e toma efetivamente o banho. Da mesma maneira, existem situações na nossa vida que, por mais que nós descrevamos, nós não conseguimos definir na precisão aquilo que realmente é. Quer ver um exemplo claro sobre isso? Eu estava até falando esses dias. O batismo efetivamente, realmente um mistério. É realmente um mistério. Só quem se batizou sabe do que a gente está falando. É algo assim, parece que você tem uma chave vida dentro de você, né? Você tem, ali de uma maneira espiritual, você nasce de novo para uma vida com Deus. E é um mistério de Deus isso. Da mesma maneira, os atributos de Deus ele é uma tentativa de descrever algo que o próprio Deus fala a seu respeito, através da sua palavra, e nós tentamos expressar, os escritores, né? Nós, quando eu digo nós, né? Os escritores da Bíblia tentaram expressar com aquilo que eles conheciam. Mas, transportando para o que eu acabei de falar, pensa que o amor de Deus, por exemplo, é uma cachoeira. Por mais que eu tente te explicar a sensação de estar inserido no amor de Deus, de ser abraçado, envolvido pelo amor de Deus, você só vai saber o que é quando você efetivamente mergulhar nele. Por mais que nós descrevamos o que é uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de graça, uma vida onde Deus governa a sua vida, independente das situações, nós vamos descrever. Mas somente quando você der esse passo em direção a viver essa vida, é que você vai saber efetivamente o que é. E esses são os atributos de Deus, e a gente tenta organizar isso de maneira clara, comunicável, né, transferível, para que as pessoas possam, né, entender a respeito da parte da palavra aquilo que o próprio Deus fala a seu respeito. De maneira direta, eu estou evoluindo na apostila, tá, irmãos? Vocês me cortam a hora que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Vocês sabem disso, vocês podem falar a hora que vocês perguntar, a hora que vocês quiserem. Do ponto de vista disso, os atributos divinos eles podem ser divididos em duas partes, né? Ou duas grandes classes, naturais e morais. Atributos naturais falam sobre a essência de Deus, né? A imortalidade de Deus, a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus, né? E os atributos morais vão falar a respeito da sua vontade, de características do próprio Deus, da sua santidade. São ligados ao caráter do próprio Deus, a sua justiça, a sua benevolência, a sua longanimidade. Longanimidade, por exemplo, a gente fala muito pouco. Alguém pode, por favor, se puder, se tiver facilidade, pôr um dicionário aí, longanimidade, e ler para mim daqui a pouco, quando eu falo. Mas longanimidade, ele é um atributo poderoso em Deus. Ele é um atributo poderoso em Deus. Deus é longânimo. E aí, quando nós não entendemos isso, passamos batidos lá. Não, Deus é longânimo, legal. Pô, vamos caminhando.
Mas quando você entende o que longanimidade representa, o que essas coisas representam, cada atributo desse, o que impacta a sua vida saber que Deus é imutável? Impacta que você sabe que não importa o que aconteça, aquilo que ele te prometeu não vai mudar. E não vai mudar não é porque eu não mudo, é porque ele não muda. É porque ele Aleluia, não Jesus. muda. Aleluia. Deus é imutável. As promessas dele nas nossas vidas, eles são firmes, elas são firmes. E por que nós confiamos nisso? Porque Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem e ele será o mesmo amanhã. Qual é o nosso maior medo, por exemplo, no relacionamento? Não é a gente não tem medo que a pessoa com quem a gente está mude, não é isso? Se casou. A maioria de nós que já experimentou algum relacionamento frustrado sabe disso. Você casa, a pessoa é maravilhosa. Você namora, a pessoa é maravilhosa. Você noiva, pessoa maravilhosa. Você conhece uma amiga, pessoa maravilhosa. Só que ao longo do tempo, aquela pessoa, acontece o que com ela? Ela muda. Muda. E a mudança, a possibilidade de mudança gera em nós a sensação de falta de confiança, de instabilidade, muitas das vezes. Tem pessoas que se machucaram tanto em alguns relacionamentos que elas têm dificuldade em confiar, por exemplo. Elas sabem que as pessoas mudam, né? Mas no nosso relacionamento com Deus, nós podemos confiar em Deus, nós podemos ter certeza no amor e na graça e na salvação e no nosso relacionamento com Deus, porque nós sabemos que Deus não muda. Por exemplo, nós podemos falar aqui, se alguém achou aí longanimidade, me avisa, por favor, que eu estou esperando aí para vocês falarem. Mas Eu achei, pastor Luiz. pode ler aqui. Pode ler? Pode. Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem, magnanimidade e generosidade. Virtude de suportar Com firmeza, com firmeza. contrariedades em benefício de outrem, magnanimidade e generosidade. Então, vamos lá. Virtude em suportar contrariedades em benefício de outro. Com firmeza. Contrariedades em benefício de outrem, magnanimidade e generosidade. Então, está dizendo o seguinte: é a capacidade de você suportar com firmeza, isso, mesmo quando contrariado. Você é contrariado nos seus princípios, mas você suporta com firmeza, sem oscilar, sem fraquejar, por uma única razão: pelo benefício de outrem, ou de outro, ou de um terceiro. Eu suportar algo que me contraria, porque isso vai beneficiar uma outra pessoa, minha esposa, minha filha, meu amigo. Sim. Transportando para Deus, o atributo Deus ser longânimo é o fato de eu e você ainda não termos sido consumidos. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus não suporta e nem aprova o pecado. E nós somos pecadores. Mas a longanimidade de Deus, a capacidade que ele tem de, mesmo quando contrariado, do ponto de vista, por exemplo, da sua santidade, de suportar isso com firmeza, para que nós sejamos beneficiados. A longanimidade de Deus é o espaço de tempo entre a consumação e a salvação. Aleluia. Porque enquanto Deus é longânimo, houve espaço para cada um de nós nessa sala, por exemplo, sermos
alcançados pela graça de Deus, pela sua salvação. Então percebem como é importante, quando a gente conhece a respeito dos atributos de Deus, como Deus vai tomando uma forma muito mais profunda para Deus. Não pode ser, irmãos, algo distante lá ou aqui, mas que nós não conhecemos. Deus não é uma energia, não é uma sensação. Já falamos sobre isso. Deus é uma pessoa. Amém. Deus é uma pessoa. Ah, mas é uma pessoa, um ser humano? Não, estou falando que Deus é uma pessoa. Deus, ele é divino, mas ele é uma pessoa. Em que sentido? Ele tem atributos morais, atributos naturais. E aí, avançando na apostila, esses atributos podem ser transportados ou divididos em duas partes, comunicáveis e incomunicáveis. Então, existem atributos de Deus que Deus não comunicou aos homens. Por exemplo, Deus não comunicou a eternidade, né, a nenhum das suas criações, né, e ao homem, obviamente, não comunicou. Ah, pastor, não, mas nós vamos viver eternamente. Não, viver eternamente é diferente de ser eterno. Entendem? Ser eterno Deus nunca foi criado, Deus sempre existiu, de eternidade. Lembra que nós falamos sobre isso aqui? De eternidade passada e eternidade futura. Nós não somos eternos, nós podemos viver, ser mantidos por Deus vivos eternamente. Mas eterno somente Deus é, nesse aspecto. A onipotência de Deus, somente Deus é todo-poderoso. Somente Deus é onisciente. A gente vai ver aqui mais para frente, a onisciência de Deus é algo tão poderoso que eu até fiz a anotação, a gente vai ver mais para frente, mas que vem agora à memória, que olha que coisa tremenda, que simplesmente Deus não pensa, Deus sabe. Deus, ele não precisa pensar a respeito de uma situação. Deus simplesmente, por ser onisciente, pela sua sabedoria, Deus simplesmente sabe. Deus, entendem isso? Por exemplo, dá um exemplo bem simplesinho, só para a gente entender. Você fala assim, Deus, o que é melhor para mim? Ir pela direita ou pela esquerda? Aí Deus não vai fazer assim, deixa eu ver. Eu acho que se ela for pela direita, ali ela chega mais rápido, mas é mais perigoso. Não, pela esquerda, ela chega mais devagar, mais protegido, mas em compensação não chega a tempo de resolver. Entende? Deus não pensa assim. Quando você chega diante de uma solução, Deus, direita ou esquerda, Deus já sabe. Deus simplesmente sabe. Esquerda, direita. Um exemplo bem simples, tá, irmão? Bem simples. Ou, ainda até um pouco mais além, Deus, direita ou esquerda? Nem direita nem esquerda. Eu vou abrir um caminho novo para você. Entende? Porque nenhum dos dois serve. Amém, glória a Deus. Nem direita nem esquerda. Nem direita nem esquerda, nem à frente. Volta de onde você caiu. Volta para trás. Dá um passo atrás. Deus sabe. Entende? Então, esses atributos não foram comunicados aos homens, e outros foram comunicados. Quais são eles, por exemplo? Inteligência, vontade, moralidade, entre outros atributos que a gente vai ver aqui, mas basicamente são esses. Né? O ser humano, ele é dotado de características, né, que somente existem em nós por conta de Deus ter transferido eles para nós, comunicado eles a nós. Né? Nós falamos já nas outras aulas, por exemplo, lá no início sobre teologia, né, que a única criatura, né, que Deus falou, façamos a nossa imagem e semelhança, foi o homem. Então, o homem, quando Deus faz ele sua imagem e semelhança, dota ele de inteligência, de vontade, de moralidade. Por isso que nós vemos, por exemplo, assim, por mais que a gente brinque, né, que um cachorrinho é inteligente. Não, é inteligente, mas no sentido assim, um bichinho é inteligente, mas a inteligência de construir um foguete e ir para a Lua, sei lá,
para fazer a internet, para criar uma vacina, para criar um remédio, para fazer a internet, uma sala online. Deus só adotou um tipo de criação, um homem, através da comunicação dos atributos de Deus, né? Por isso que a gente fala lá sobre a questão da teoria da criação. Se você não assistiu, assista a aula de número 1 e 2 do seminário, está no canal do YouTube aqui, no canal do YouTube da Escola de Discípulos. A gente falou sobre isso, né? Que a teoria da criação, da evolução, fala entre essas várias evoluções, né? Eu era um mamífero, era um macaco, vi evoluir do macaco e virei homem. Mas nunca tem esse elo perdido, né? Ninguém nunca descobriu, por exemplo, algum animal. A gente nunca foi na floresta, por exemplo, e viu um monte de urso, por exemplo, né? Um monte de urso orando em torno de uma capela. Não tem esse. Ninguém nunca viu um cachorro. Estou dando um exemplo qualquer que você quiser. Ninguém nunca encontrou um cachorro fazendo música no violão. Entende? Que não existe. Entre o homem e a criação tem uma distância muito grande. Não existe intermediário. Existe uma coisa ou outra, um chimpanzé que bota lá os cubinhos, resolve o probleminha e tal. Mas nunca vai fazer música, né? Por exemplo. Música é uma das coisas mais complexas, assim, do ponto de vista de inteligência, né? Para se criar. Envolve uma série de atributos que só o ser humano é dotado deles, né? Então, desse ponto de vista, até aqui, tá tudo claro? Está tudo bem? Foi na introdução? Sim, pastor. Tranquilo? Sim, pastor. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Amém? Amém. 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 Então, nós vamos ver alguns atributos de Deus. E aí, eu vou precisar bastante da participação de vocês para a gente abrir. Peguem as Bíblias, né? Nós vamos ler bastante trechos. É importante que nós conheçamos a palavra de Deus. Eu não vou passar batido pelos versículos, para que a gente entenda, né, um pouco sobre cada atributo. Então, no item 3.3, lista dos atributos de Deus. O primeiro deles é o amor. E aí, se você puder ler, se alguém tiver com a apostila e puder ler, fique à vontade. Eu, pastor. O amor. O amor envolve afeição, mas também envolve atitude de entrega, cuidando e correção. O amor busca o bem de ser amado e paga o preço pela promoção desse bem. Aleluia. Amém. Então, essa frase é muito importante. Se você quiser marcar na sua apostila, o amor busca o bem do ser amado, né, de quem ele ama, e paga o preço pela promoção desse bem. Ah, pastor, mas amor não é assim. Irmãos, a gente está falando do amor de Deus. De Deus. De Deus. Não é um amor humano, né? E a gente está falando sobre o amor de Deus. A Bíblia declara que Deus é amor. E se você puder abrir a sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 8, e ler, seria importante. Primeiro João 4:8, pastor. Isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, João declara de maneira muito clara, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é a expressão do próprio Deus, ou, em palavras melhores, o amor é definido por Deus, né? Não é que Deus é definido pelo amor, mas o amor é definido pelo próprio Deus. Deus é amor, né? Para nós entendermos o que é o amor, nós precisamos conhecer quem é Deus. Em relação ao homem, esse amor se revela de fato no fato de Deus se permitir amar os pecadores. Isso é graça. Efésios 2, 4, 8. Se alguém puder ler. Meus irmãos, enquanto alguém acha Efésios 2, 4, 8, alguém já abre, por favor, Romanos 5. Pastor?
Efésios 2, 4, 8. Alguém já abre em Romanos 5, 5. E outra pessoa abre em Hebreus 12, 6, 7. Que eu acho que a gente vai ficar mais dinâmico assim. Romanos. Amém, pode ler? Efésios 2, 4, 8. De 4 a 8. Assim, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém. Esse texto, se você puder marcar sua Bíblia, seria importantíssimo. Porque esse texto, de Efésios 2, 4 e 8, para mim é um dos textos mais bonitos, né? E que define melhor. Engraçado que Efésios 2, 4 e 8, ele fala muito mais ao meu coração, muito mais quando eu acho que não sou digno, né? No sentido assim, do amor de Deus ou da graça de Deus, do que necessariamente quando eu acho que eu, de alguma maneira, eu posso ser digno. Então, assim, fala muito mais quando eu estou mal do que quando eu estou bem, nesse sentido. Porque justamente esse texto me lembra que, não, porque eu não, dá um exemplo assim, né? Quando nós erramos, né? Porque eu sou pecador, porque isso, porque eu não sou merecedor, né? Aí a gente entra naquela autoflagelação, né? Autocomiseração, né? É porque, coitado, eu não valho nada mesmo, Deus tem que lembrar porque isso, que aquilo, aquele processo que a gente entra. E Efésios 2, 4, 8, de 4 a 8 me lembra realmente isso, realmente. Nós não valemos nada nesse sentido. Não está em nós, em nada do que nós fazemos, merecer nada de Deus. Porque nós não somos salvos por nada do que nós fazemos, nós somos salvos pela graça. É amor. Eu não vou mais chegar na presença de Deus porque eu pequei, eu não sou digno. A pergunta é, quando é que nós fomos dignos? Quando é que você foi digno? É verdade. Qual foi o momento da sua vida cristã? Pastor? Oi, Verônica. Desculpa interromper. Não, fica à vontade. Eu adoro quando vocês entendem. Pode perguntar. Eu gosto mesmo. Eu não tenho a apostila aqui comigo ainda, mas eu abri a minha Bíblia aqui de estudos, aí abri logo na página de 1 João, e tem uma explicação a respeito, né? E diz, Deus é o próprio amor em pessoa. Eu posso ler? Claro, Tudo? fica à vontade. Vou tomar um pouco do tempo. Nesse texto sagrado, o apóstolo do amor apresenta Deus como sendo o próprio amor em pessoa. A Trindade Santa demonstra por meio das Escrituras um amor incomensurável em favor dos homens. O Pai amou o mundo de uma maneira inexplicável, que está lá em João 3,16. O amor do Filho supera todas as dimensões imagináveis e excede toda a compreensão humana. Está lá em Efésios 3:18 e 19. O amor do Espírito Santo é tão grande por nós que ele chega a ter ciúmes e um zelo profundo pela nossa vida. Está lá em Romanos 15:30, Tiago 4:5. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia revela o grande amor de Deus por todos os homens. Amém? Amém, glória a Deus. Coisa linda. Depois, coisa linda. Depois de até pegar essa referência, né? Se eu tiver aqui a Bíblia, eu vou até digito e boto no grupo. É muito boa. Amém. Porque o que é isso, irmãos. Lembra que nós falamos? O Evangelho, nossa vida com Deus. Se falar, não tem esse meme na internet? A gente fala assim, aí quando a pessoa fala alguma coisa, fala, é sobre isso, né? Bota uma foto lá de um pai beijando um filho, aí fala só amor de pai, é sobre isso.
O evangelho é sobre isso, é sobre amor. João 3,16 é o centro de tudo aquilo que a Bíblia relata. Por que é isso? O que está acontecendo isso tudo, de Gênesis a Apocalipse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que Amém. todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que Glória a gravar isso no seu coração. Essa é a sua promessa. Deus, mas por que isso tudo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João vai tratar sobre isso, a Bíblia vai tratar sobre isso. Alguém aqui daria um filho por um outro desconhecido? Não, claro que não. Nem por um conhecido, quanto mais desconhecido. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Quando nós ainda éramos pecadores. É sobre amor, é sobre graça. Meu irmão, se você está aqui hoje, se você está triste, se você acha que está se sentindo sem valor, Deus ama você. Eu vou repetir, Deus ama você. Deus tem prazer em estar com você. Deus Aleluia. escolheu você para viver eternamente com Ele, não importa. Ah, pastor, mas eu pequei, pastor, eu estou uma semana, 2 semanas, Deus, meu irmão, confessa os seus pecados, confia no amor dele. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Glória a Deus, amém. É verdade. Confia. Deus, eu vou repetir. Deus ama você. Mas, pastor, meus pais não me amaram. Deus ama você. Mas meu marido não me Aleluia. amou. Deus ama você. Mas meus filhos não me amam. Deus ama você. Você é amado de Deus. E a Bíblia é Deus é amor. Aleluia, Senhor. E esse amor muda a nossa vida. Faz você não se sentir sozinho. Tira da depressão. Muda um coração, muda uma mente, liberta a nossa mente. Porque você anda em confiança. Porque, meu irmão, pode todo mundo te rejeitar. Todo mundo. Mas Deus ama você. O Deus, Criador dos céus e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, ama você. Eu falo com minha filha, sempre, minha filha tem 10 anos, eu falo, filha, infelizmente, eu não vou estar para sempre do seu lado. Não para sempre. Eu amo muito você. Amo com amor que chega a dói. Mas, infelizmente, nem sempre vai ser possível o seu pai estar do seu lado. É Há momentos verdade. que você não vai estar com o seu pai, você vai estar na escola, você vai estar em outros lugares. Mas você tem a certeza de uma coisa, aquilo que seu pai não pode fazer por você, Deus ama você. E ele vai estar lá. Amém, E ele vai Jesus. estar com você. Aleluia. E o Senhor estará com você, porque ele ama você. Entende? Quando aí fala sobre isso, é sobre graça. E aí, quando você. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Eu vou aprender amor, porque amor é um negócio que mexe comigo quando eu falo desse atributo. Porque, sabe qual é o problema, irmãos? A nossa vida cristã, às vezes, ela acaba sendo pobre, espiritualmente falando, porque, irmão, mais uma vez, eu vou abrir outro. Sempre se parece engano. Não estou falando vivendo pecado, ter prazer nele, falso arrependimento, né? É aquele que não está arrependido, está com remorso, né? A diferença entre remorso e arrependimento é isso. Eu faço alguma coisa com você, aí eu fico com remorso, mas se amanhã eu faço de novo. Se eu verdadeiramente me arrepender, eu não faço mais. A diferença então de remorso e arrependimento. Se você é cristão sincero, se você tem um coração para Deus, você vai ter uma vida. Muitas pessoas têm uma vida cristã pobre, miserável nesse sentido, porque ainda tem, irmãos, quando a gente fala de esvaziar de nós mesmos, é isso. Ainda tem essa falta. Vocês entendem que eu falo de uma falsa arrogância? No fundo, a gente se acha assim, ai, eu pequei, meu Deus, eu não sou mais santo, eu não sou. Você entra num estado
de como se você tivesse caído de um patamar onde você estava muito benzão lá, garotão, né? Plena de si Arrebentando, mesmo. cheio de santidade, né? Surfando a onda da santidade, aí você cai, aí você fica se peninhando, se autoflagelando, né? Eu não valho nada, eu pequei agora. Irmão, quando você entende que nunca foi sobre você, sempre foi sobre ele, É verdade. você enxuga suas lágrimas, confessa seu pecado, e aí o próximo passo que você vai dar não é porque você voltou à sua santidade, que é até um conceito que a gente vai falar aqui. Não é porque você voltou à sua santidade. O seu próximo passo não é de confiança naquilo que você vai fazer daqui para que agora eu vou em todos os cultos, vou dizimar fielmente, vou cantar louvores ao Senhor, cantarei 3 hinos da harpa no início de cada celebração. Nunca foi sobre isso. Isso é importante, mais uma vez. Nós somos uma Assembleia de Deus. Fazemos isso. Mas nós não fazemos isso porque isso traz santidade, ou porque isso faz nós sermos melhores para Deus, porque isso faz de nós uma igreja segundo o coração de... Não. Nós desejamos ser uma igreja segundo o coração de Deus, porque nós vivemos segundo o coração dele. Nós não cantamos hinos da harpa porque para mostrar o quanto santo nós somos cantando os hinos da harpa. Nós cantamos os hinos da harpa, nós cantamos louvores porque ele é digno. Porque ele é digno da nossa adoração. Tudo que nós fazemos na casa do Senhor não tem que falar sobre nós, tem que falar sobre ele. Nós louvamos ao Senhor não porque nós temos dons de louvor, não porque nós tocamos instrumentos, não porque nós oferecemos... Não. Nós louvamos ao Senhor porque ele é digno de ser louvado. E por que ele é digno de ser louvado? Porque ele nos amou primeiro. Porque na sua graça, porque ele é longânimo, porque as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos a cada manhã. E quando você entende isso, cada culto para você não vai ser só mais um culto. Não é só a escala de obreira na igreja. Não é só mais uma oportunidade de você levar uma palavra. Não, você está cultuando a esse Deus que ama você. E que através da graça dele, de graça, resolveu, por ter amado cada um de nós de tal maneira, entregou seu Filho unigênito, Jesus na cruz, que pagou toda a dívida que havia contra nós. E por isso nós temos hoje ousadia, coragem e confiança para entrar na presença de Deus através de um novo e vivo caminho. Porque a gente vai sempre falar, o véu se rasgou. E ele rasgou de cima embaixo, porque Deus nos amou. O princípio de tudo é o amor. Aleluia. O amor foi derramado no coração do cristão. Glória a Deus. Romanos 5,5. Amém. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Amém. A esperança, Amém. o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Amém? Amém. Porque eu vou abrir para Yasmin. Yasmin, eu vi que você levantou a mão, vou abrir para você falar. Mas isso é importante, tá? Esse amor derramado. É só uma reflexão. Tem um monte de irmã aqui que é benção, que prega nas igrejas, né? Na nossa igreja está top. Cada consagração vai a irmã lá pregar. A gente teve a Lorena nesse último sábado. Isso é uma benção. Assim, eu fico animado quando eu vejo as irmãs pregando. Preguem, irmãs. A gente que é homem, a gente é meio borocochô, mas as irmãs que movem a igreja, as irmãs vão lá na consagração, dão palavra, e levanta, e as irmãs que fazem a igreja acontecer. E aí, você pregue sobre isso. Né? Lembra quais são os 2 mandamentos, os resumos dos 2 mandamentos? Amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Amarás o seu próximo. Próximo, como a ti mesmo, não é isso? Isso. Procura depois, vou deixar como dever de casa, não vou falar referência. Na Bíblia, Jesus ele tem um momento na passagem, em Mateus, que ele fala assim, olha,
um novo mandamento eu vos dou. Olha, ele já tinha falado, olha que interessante, ele já tinha falado de 2 mandamentos, o resumo dos mandamentos, dos 10 mandamentos, ele diz, olha, tudo isso lá se resume a 2 coisas, 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí ele fala assim, olha, eu vou te dar um novo mandamento. E aí Jesus pega o segundo mandamento e ele faz um upgrade, uma melhoria desse segundo mandamento. Que ele fala assim, olha, você tem que amar o seu próximo como eu vos amei. Não é mais eu amar ao próximo como a mim mesmo, porque até eu, se eu for amar, por exemplo, o pastor Edilberto, o pastor Edmilson, como a mim mesmo, você concorda comigo, assim, extrapolando no modelo, o meu amor, até o meu amor por mim mesmo, ele às vezes é autodestrutivo, ele não é suficiente. Verdade. Ele é falho. Tem gente que não se ama. Então, se eu não me amo nem a mim mesmo, eu posso não amar, eu posso ser falho em amar o meu próximo. Mas aí Jesus fala, olha, não amem uns aos outros, não ame o seu próximo como a ti mesmo, eu te dou um novo mandamento. Ame o seu próximo como eu amei você. Ame o seu próximo como eu amei você. De maneira inteira, completa. Através desse derramar que Romanos 5 fala, no coração do cristão, é que nós somos capazes de nos amar uns aos outros, como a nós mesmos, e termos koinonia, comunhão, como igreja do Senhor, no poder do Espírito Santo. Desculpe, Yasmin, acabei me empolgando aqui. Pode falar, gente. Nada, pastor. Então, pastor, falando sobre o amor de Deus e como cristã eu consigo compreender, entender e sentir o amor de Deus, né? E agora, cada dia mais, estudando, me aprofundando na palavra, para conseguir falar sobre esse amor de Deus para as pessoas. Mas algumas vezes já fui questionada, né? E às vezes eu fiquei meio paralisada, sem conseguir até falar mais sobre. É até bom falar sobre esse assunto, o amor de Deus, para poder conseguir falar para as pessoas. Quando me falam assim, tá, então se Deus ama todo mundo, por que que tem gente que passa fome? Por que tem fome na África? Por que que tem isso? Por que que tem aquilo? E as pessoas, quando elas querem confrontar você, né, né, pastor? Sim, sim, sim. E eu queria até me aprofundar nisso para poder falar com propriedade para as pessoas. Por isso que eu abri o microfone para te fazer essa pergunta. Como agir nesses momentos, né? Amém. É difícil, mas vocês vão ver que é difícil, mas é fácil. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa. Por que é importante nós cristãos nos conhecermos a palavra e nós estudarmos, né? Porque nada disso é novo. Tá bom, Yasmin? Esse mesmo questionamento que você está sofrendo, Epicúrio já propôs isso lá atrás. Ele diz o seguinte, anotem esse nome, eu vou botar até aqui para vocês. Eu tenho esse texto, eu vou ver se eu mando no grupo, eu vou mandar isso aqui, ó. É Teodiceia cristã. Eu vou passar esse texto para vocês, mas vocês vão entender bem. Isso normalmente nos deixa numa posição, eu até falei isso numa pregação na igreja, numa posição que a gente tem uma impossibilidade filosófica, né? Porque assim, é um pensamento estruturado que nos coloca diante de uma impossibilidade filosófica, que é a seguinte, que é mais ou menos o seguinte: se Deus é bom e todo-poderoso, então por que ele não termina com sofrimento? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que ele não termina com sofrimento? Se ele é bom e não termina com sofrimento porque não pode, então ele não é todo-poderoso, então ele não é Deus. Você crê num Deus furado. E se ele, por outro lado, é todo-poderoso, mas não acaba com o sofrimento, é isso que coloca pra gente. Então Deus não é bom. Concorda? Ele tem poder, ele não termina, e ele também não é Deus, porque ele não é bom. Então você cria numa furada. Então a gente fica meio paralisado diante disso. Como
Como é que eu vou responder por que as criancinhas têm câncer, né? É mais ou menos esse é o processo. Só que isso tem como colocação, se chama impossibilidade filosófica. A mais famosa delas, né, e brincadeiras à parte, mas é uma possibilidade filosófica muito comum, né, que quem é mais antigo aí, quem é de 1900 e diante do trono 1, igual a mim, né, vai lembrar que é aquela propaganda do Tostines, né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É uma impossibilidade filosófica, é uma brincadeira, é uma propaganda, mas é uma possibilidade, né? É um ou outro. Se você cai num, você cai numa impossibilidade. Então, quando nós estamos diante de uma impossibilidade filosófica, do ponto de vista da filosofia, a gente precisa, na verdade, mudar o paradigma. Porque aqui você está pegando dois atributos, poder e bondade. Só que Deus não é só poder e bondade. Deus escolheu se relacionar com o homem com um outro atributo, que é o que nós estamos estudando aqui hoje, que é o amor. Olha como é isso. E como Deus decidiu se relacionar com o homem na base do amor, isso tem alguns desdobramentos. E o primeiro deles é o seguinte. Lembra que eu já falei isso na igreja? Antigamente, já falei aqui também, nas primeiras aulas, quem é mais antigo, lembra daquele símbolo do yin yang, né? Que metade dele é branco, metade é preto, aí dentro do branco tem uma bolinha preta e dentro do preto tem uma bolinha branca. Já viram esse símbolo? Que é mais antigo, que é pessoal de baile funk aí, quando não estava na presença de Deus, e muitos antigamente tinha roupa da Time Count, sabe o que eu estou falando. A gente está nesse processo. Então, só que nós, como cristãos, nós não acreditamos nessa equivalência na existência de duas forças opostas e equivalentes. Nós acreditamos, eu já falei isso na igreja, Deus e o diabo. Vou até levantar a mão mais aqui. Deus e o diabo. Em Deus não existe, para nós cristãos, do ponto de vista, eu vou chegar nessa resposta, do ponto de vista cristão, para nós não existe, Deus não existe mal em Deus. Do ponto de vista cristão, Deus lembra que nós falamos, Deus é bom, não é isso? O tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Deus é bom. E o que é o mal? O mal nada mais é do que a ausência daquilo que é bom. E onde é que o mal se manifesta? No coração do malvado. Onde é que o mal se manifesta? Na ausência do bom, do próprio Deus. A ausência de Deus no coração do homem faz a gente perceber que, na verdade, eu vou ser até mais didático. Não, o mal não existe nesse sentido. Ele é simplesmente a ausência do bem ou do bom. Eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, eu estou aqui no quarto aqui, né? Estou aqui no quarto. Me dá só um minuto, peraí. Eu vou explicar para vocês. Acho que agora vai ficar melhor. Deixa eu voltar. Estão me vendo? Sim. Estão me vendo, né? Você acompanha o raciocínio comigo. O escuro existe ou ele é só ausência de luz? Ausência de luz. Existe escuro ou não existe escuro? Não existe escuro. A definição de escuro é a ausência de luz. Concorda? Assim Sim. como a definição de frio é a ausência de calor. Não é isso? Quando você quer esfriar algo, você vai tirando calor dele até que ele se torna frio. Não é isso? Da mesma forma, o mal nada mais é que a ausência do bom, a ausência do bem no coração do homem. Então, quando Deus decide se relacionar com um homem através do amor, e aí te responder de maneira muito objetiva, existe uma maneira de terminar o sofrimento no mundo, não existe? Existe. Fazendo o quê? Acabando com o homem. Porque o homem é mau. O homem é ruim. Porque você concorda comigo o seguinte? Vamos extrapolar no seu modelo. Por que as crianças passam fome? É porque falta comida ou porque tem gente que come demais e outras que não comem? Exatamente.
que não governam direito, né? Que tem Exatamente. corrupção. Porque que o homem é mal o suficiente a ponto de acumular para ele alimento enquanto outro morre de fome. Sim, E aí você concorda o seguinte, vamos supor que todos os homens tivessem no seu coração a presença e a manifestação de Deus. Um homem que você, como cristã, você consegue ver alguém passar fome e você não ajudar? não, de jeito nenhum. Você não Vai ajudar. consegue. É. Então, o problema é que para Deus acabar com o mal, Deus precisaria eliminar o malvado. Sim. Só que aí entra aquela característica que nós falamos sobre a longanimidade. Lembra? A pastora Sura leu. A capacidade de suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outrem. Para que nós tenhamos tempo, para que sejamos alcançados pela graça, Deus suporta, através da sua longanimidade, a manifestação do mal através do malvado, da ausência de Deus no coração do homem, para que nós tenhamos tempo de ser alcançado. Porque se você levar isso no limite do limite da santidade de Deus e da bondade dele, Deus simplesmente ele teria que destruir toda a humanidade e pronto. E todo o mal seria extinto. Verdade. Mas Deus, ele decidiu. E a gente volta sempre para o ponto de partida. É um ciclo fechado. A gente volta sempre para o ponto de partida. Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu suportar a maldade, o egoísmo, o egocentrismo, a ruindade, para que nós tivéssemos tempo de ser alcançado pelo amor dele. E aqueles que crescem no nome do seu Filho não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Amém. Entende? Porque o ser humano ele tem a habilidade de querer transportar para Deus uma responsabilidade que não é de Deus. Lembra? Deus fez tudo perfeito lá em Gênesis, né? O homem era para governar sobre a terra, não haveria fome, não haveria morte. Eu até estava pensando sobre isso hoje. Se tiver uma oportunidade, vou fazer eu queria fazer 2 séries de pregações, assim como fiz a série Escolhas. Queria fazer Cartas para um Novo Mundo lá na igreja, queria fazer A Obediência que Provém da Fé, uma série de mensagens sobre isso. Porque todo o processo começa justamente a partir desse afastamento. Quando Adão e Eva resolvem pecar, eles desobedeceram no coração deles, eles decidiram confiar nas suas próprias escolhas, não mais nas de Deus. Concorda comigo? Sim. E a partir dali o pecado entra no mundo, e esse pecado, quando entra no mundo, lembra que eu fiz a linha do tempo? Sim. Acontece, todos esses acontecimentos de sofrimento são desdobramentos sobre o pecado. Mas Deus, ele ama. E Deus vai chegar um momento. Por isso que a promessa, qual é a maior promessa de Deus? Não é terminar com o sofrimento? Assim, nesse sentido? Qual é a nossa esperança? De vivermos eternamente com ele. E a palavra diz que lá, quando nós vivermos eternamente com ele, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá choro. Nós viveremos com Deus eternamente. O mal vai ser extirpado porque não haverá mais homem que não tenha no seu coração a presença do próprio Deus, porque serão aqueles que creram no nome de Jesus, que receberam vida através dele, que viverão eternamente com ele. Então, esse é o processo. Eu me prolonguei, mas acho que deu para ficar claro? Deu para entender? Sim, perfeito, pastor. Amém, perfeitamente. Perfeito. Amém, pastor. Perfeito, pastor. Amém, amém. Então, em relação a esse Agora eu vou processo... saber da resposta. Oi? Então... Agora eu já vou saber da resposta. É a ausência do bem, do amor de Deus na vida do homem. Exatamente. Glória a Porque Deus. é a manifestação, né? Um homem ser Deus, ele é capaz de qualquer coisa, né? Concordo. Verdade. Nós somos. Vamos parar de falar do homem na terceira pessoa? É Olha pra verdade. gente. Olha pra gente. Nós precisamos Fala ser assim, freados pela palavra de Deus. pega o pastor Lúcio e tira Deus da vida dele. Capaz de qualquer coisa.
É verdade. Qualquer coisa. Não tem mais freio moral. Mas o Espírito Santo é que muda o nosso coração. Né? Graças a Deus. Amém? Eu tinha que ter terminado amor, mas nem consegui. Semana que vem eu termino. A gente vai lá rapidamente, se eu tenho algumas coisas que eu queria falar. Amém. Glória a Deus. Já terminamos, passamos aí 8 minutinhos, mas foi por uma boa causa. Vamos orar. Alguém tem alguma dúvida? Não, Não? pastor, Não? não tem dúvida nenhuma. Excelente. Amém. Deixa eu ver aqui está isso. Então, amém. Então vamos orar. Eu vou pedir para. Deixa eu ver aqui o que Deus toca. Vou pedir para Verônica. Verônica, você pode orar por nós nessa noite? Nos abençoar? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós estamos felizes, Senhor. Teu servo, pelo conhecimento que o Senhor tem concedido ao teu filho, Senhor. E assim tem chegado até nós o conhecimento, meu Senhor, o esclarecimento de algumas dúvidas. Meu Senhor da glória, sabemos, meu Pai, que o tempo é corrido e há tanto para aprender, meu Senhor. Mas nós te pedimos que o Senhor venha remir o nosso tempo, venha dar tempo para que nós venhamos aprender aquilo que é da tua vontade nos ensinar. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, cada um que está participando desse grupo, que o Senhor venha acrescentar nossas vidas, meu Senhor, de maneira que possamos dar frutos ao teu reino, meu Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua graça, bondade e misericórdia para nossas vidas e nos entregar em tuas mãos, Senhor, tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazermos. Que nós, Senhor, as nossas obras, nossas ações, venha glorificar o teu santo nome em nossas vidas. Aleluia. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Amém. Até a próxima Amém. semana, tá? Fiquem com Até. Deus. Segunda-feira nós estamos juntos e nos vemos nos cultos na igreja. Fiquem com Jesus. Amém. A paz Amém. de todos. Amém. Paz. Depois eu vou. Amém. Obrigado, pastor Lúcio. Paz. Paz, pastor de Jesus.